Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que são os testes de ancestralidade e como eles podem ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre nossas origens. Buscar as nossas origens é sempre a primeira coisa que toda pessoa faz durante a nossa vida. Quando a gente é criança, a gente sempre quer saber um pouco mais sobre a nossa família, de onde são de onde nós somos descendentes, de onde nós buscamos, de que países foram nossos bisavós, tataravós. Todas essas informações são muito importantes na formação de uma pessoa. Por quê? Porque saber a sua origem faz muito parte de quem você é. A partir desse momento, vamos conversar muito sobre essa questão de ancestralidade. Esse termo que é utilizado, ele realmente tenta remeter a partir de informações, seja de árvores genealógicas ou até mesmo de testes genéticos, para tentar dizer para a gente se eu sou, por exemplo, descendente de italiano, espanhol, português, indígena, africano, asiático. E tudo isso a gente consegue a partir dessa informação de árvores genealógicas. Falando um pouco sobre árvore genealógica, todo mundo, uma vez na vida, já deve ter passado pela situação, principalmente na escola, voltado para montar sua árvore genealógica. Isso por volta de 9, 10, 11 anos de idade. Toda a escola, durante o processo de ensino-aprendizagem, eles vão remeter a gente a procurar quem são seus pais, quem são seus avós, quem são os seus bisavós. E tudo isso é muito importante na construção de uma pessoa. Quando a gente fala das suas ascendências, isso remete muito toda a formação daquela pessoa. Eu vou contar um pouco, mais tarde também, um pouco sobre a história da minha família Brusaca, que isso também faz parte do que eu recebi hoje do Laboratório Genera de presente para essa live, para poder demonstrar para vocês como é que se colhe um exame desse, para que ele serve e o que ele vai mudar na sua vida. Antes de tudo, informação é tudo. Quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser. E mais uma vez, essa breve prévia do que eu vou falar hoje. Boa noite a todos e agora sim vamos começar nossa live. Como eu estava falando, busca de suas origens. Essa é a maior pergunta de uma pessoa. Infelizmente, aqui no Brasil, quase 50% das pessoas não tem o registro do pai na certidão de nascimento. É muito alto isso. Aqui eu vou só dar uma pitada sobre teste de paternidade, que pode ser, quem sabe, uma live futuramente. Mas hoje o que a gente quer falar é sobre busca de suas origens. Ou seja, essas pessoas que não têm o registro do pai no RG, na certidão de nascimento, elas passam a vida inteira buscando quem é o seu pai, de onde ele veio. Por que isso é tão importante? Porque buscar a sua origem, isso faz parte da construção do indivíduo. E a partir daí, a gente pode utilizar desses artifícios, utilizar dessas informações, para poder realmente dar essas informações que a pessoa gostaria de saber. Por exemplo, eu vou começar contando um pouco da história da minha família. A família Brusaca, ela tem essa ascendência italiana. Nós sabemos assim de alguns relatos ainda muito vagos, porque não existia a documentação da época, que o meu ascendente mais próximo que a gente conhece seria minha tataravó, no caso a bisavó da minha mãe, que é a Emídia Brusaca. A Emídia Brusaca, ela morava na época já na ilha de São Luís, lá no Maranhão. A gente não tem informação antes dela de ascendência. E isso já são o quê? 5 gerações, pelo menos. E o que a gente sabe pela tradição oral, que é passada pra gente, porque até o momento eu nunca consegui encontrar esses documentos,
é que ela casou-se com um espanhol que morava também na ilha de São Luís, chamado Joaquim dos Banhos, e eles foram para uma região que hoje faz parte dos Lençóis Maranhenses. Lá eles montaram um assentamento e começaram um pequeno vilarejo, que hoje faz parte da cidade de Santo Amaro. Daí adiante, com meus estudos de genealogia da minha própria família, eu consegui montar a árvore genealógica da Emília Brusaca até eu, onde nós tentamos buscar tanto datas de nascimento quanto data de nascimento, local de nascimento, local de falecimento, porque essas informações são muito importantes para um monte de situações. Para mim, para descobrir a própria origem da minha família, mas também para poder auxiliar outras pessoas relacionadas a mim. Por exemplo, a gente tinha muito essa dúvida da questão da origem. Todas as pessoas elas perguntam para mim: qual a origem do teu sobrenome? Nossa, Brusaca não é nada comum. Aí eu sempre tento contar essa história, que também confunde-se com a história de Santo Amaro do Maranhão, que é uma das cidades dos Lençóis Maranhenses, porque naquela região realmente tem muitas pessoas descendentes da minha tataravó Emília Brusaca, e ali se formou realmente uma grande família daquele município. Eu gosto sempre de falar que a construção de genealogia ela tem mais um fundo pessoal do que um fundo médico propriamente dito. Por que disso? Porque se a gente pensar que eu sei minhas origens, eu vou conseguir construir uma história de vida melhor para mim mesmo. Ou tentar até mesmo mudar a minha realidade, que esse é o foco de muita gente, mudar a sua própria realidade. Eu gosto muito de falar, quando a gente está montando genealogias, que também tem um outro fundo, um fundo talvez legal, que muita gente vai atrás, que é a própria questão da cidadania, que a gente vai tanto atrás. Tem pessoas que querem ter cidadania portuguesa, italiana, espanhola, japonesa, e a partir do momento que eu junto toda essa documentação, eu consigo entrar com ações conjuntamente com os devidos consulados, e eu consigo essas cidadanias, porque buscar suas origens, você tem um vínculo com aquele país. Muitas pessoas, eles pensam em cidadania meramente como, eu vou para os Estados Unidos para poder trabalhar lá. Mas tem pessoas que buscam a cidadania como forma de se encontrar com uma identidade. Aqui a gente entra os judeus sefarditas. Quem é essa população? Existia lá na época de Marquês de Pombal, onde foram expulsos muitos judeus de Portugal, por conta da proximidade de Portugal com a Igreja Católica, que muitos portugueses judeus vieram para o Brasil. E eles vieram exatamente para uma região lá do Nordeste, ali próximo da Paraíba, e lá eles formaram também assentamentos. E nesses assentamentos, o que aconteceu? Eles até hoje eles mantêm algumas tradições e culturas típicas judaicas, só que hoje como cristãos novos, na época, século XVII, século XVIII e início do século XIX. Tudo isso para tentar fugir da perseguição que existia em Portugal contra os judeus. Assim, claro, muitos judeus foram acabando indo para a Holanda. E nessas populações de judeus no Nordeste, especificamente próximo à região da Paraíba, o que aconteceu nessas populações? Eles continuaram nessa região e conseguiram se desenvolver. Hoje, também agradecendo a doutora Kívia, que foi uma das minhas professoras durante o meu mestrado, ela que me introduziu nesse mundo dos judeus sefarditas. Por quê? Porque ela é descendente de judeu sefardita e ela montou genealogias que possibilitaram muitas pessoas próximas a ela buscar a sua identidade como judeu e poder também ter a cidadania portuguesa. Isso é muito importante para a pessoa. Assim como, voltando à questão da ancestralidade, a gente tem que lembrar alguns detalhes
sobre o teste de ancestralidade, que agora eu vou começar a falar para vocês. Já falei um pouquinho sobre a minha família, já falei um pouquinho sobre os judeus sefaditas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o teste de ancestralidade. O teste de ancestralidade ele tem algumas características, como qualquer teste genético. Antes de tudo, é um teste genético, ele pode ser feito com sangue, mas preferencialmente ele é feito com saliva, para ele ser minimamente invasivo. Ele é um teste que a gente chama de teste genético direto ao consumidor. O que é isso? É um teste genético que você vai numa farmácia ou vai até mesmo no supermercado e compra ele direto. Não precisa de receita médica. E também, além dele não precisar de receita médica, ele ainda tem mais uma situação. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Isso é um teste que a gente chama de teste genético direto ao consumidor. Por que direto ao consumidor? Porque não precisa de receita médica. Ele também não é tecnicamente um exame médico, porque ele traz mais informações relacionadas à sua genealogia. Quando a gente fala nisso, a gente sempre tem que lembrar a seguinte situação. Os testes de ancestralidade, eles também são conhecidos no meio dos médicos geneticistas como testes recreacionais, porque eles são mais voltados para a pessoa ela buscar sua própria origem e não tanto questão de saúde. Mas claro, uma vez que eu sei minhas origens, eu posso pensar em algumas situações que eu posso tentar melhorar minha saúde. Ou seja, eu posso utilizar esse exame como como um adicional para melhorar minha qualidade de vida, como minha saúde como um todo. Aqui eu gosto sempre de falar, os testes de ancestralidade existem diversos sites também que montam genealogias e muitas das vezes eles comparam o DNA das pessoas para tentar encontrar parentes distantes juntos. Isso é muito importante porque se a gente pensar que eu tenho uma ascendência, por exemplo, italiana, tem alguém na Itália que é realmente algum parente meu muito distante, mas E com esses testes de ancestralidade criou-se redes de famílias que aparentemente não queriam se encontrar, mas a partir desses testes a gente está encontrando pessoas mais distantes, parentes distantes, mas que são tecnicamente mais próximos. Até aqui acredito que está muito bem claro, ou seja, falar sobre ancestralidade e essa parte de teste genético é um grande avanço na tecnologia. Hoje são exames que estão na nossa realidade, inclusive podem ser... aqui no Brasil já existe essa possibilidade de adquirir em redes como Drogazil e Droga Raia, ou até mesmo nos próprios sites dos fabricantes, como por exemplo o Genera, que eu vou começar a comentar um pouco com vocês. O Genera é um laboratório que ele é voltado para testes genéticos direto ao consumidor, incluindo também teste de paternidade. É um dos maiores laboratórios de execução de teste de paternidade do Brasil. E eles começaram, há pelo menos 4 anos, se não me engano, atrás, começaram a introduzir de uma forma muito lenta essa questão dos testes de ancestralidade e bem-estar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a parte de bem-estar. E eles realmente começaram nesse caminho. Também tem que agradecer ao Dr. Ricardo pelo presente que ele mandou para poder mostrar para vocês nessa live relativa ao teste de ancestralidade. O kit é um kit como qualquer outro kit de genética. Os exames de genética eles podem ser feitos com 4 materiais. O primeiro é sangue. O segundo é medula. Eu posso fazer testes genéticos com medula. O terceiro eu posso fazer teste genético líquido amniótico com biópsia de velocidade coriônica. Quarto eu posso fazer teste genético com biópsia de pele. E por último com sêmen. Ou seja, o tanto de material que eu posso utilizar para fazer testes genéticos. Vale lembrar que a gente também pode fazer teste genético de tumor. Ou seja, a gente pode ter várias possibilidades.
Mas os testes germinativos, que são os testes genéticos que, via de regra, o médico geneticista solicita, eles são todos de sangue, a maioria deles são de sangue ou de saliva. Assim como o próprio teste de ancestralidade. Vou falar só um pouquinho sobre o bem-estar antes de demonstrar o que tem dentro dessa caixa. O teste de... por que é saúde e bem-estar, além de ancestralidade? O exame, ele compreende várias outras informações. Por exemplo, a gente tem informações sobre alimentação. Às vezes temos informações sobre algumas doenças mais simples ou scores poligênicos relacionados a doenças comuns como diabetes, hipertensão. Existem algumas outras situações existem polimorfismos relacionados à agressividade, agitação, um pouco de farmacogenômica para também remédios comuns como aspirina, dipirona, paracetamol. Tudo isso entra nesse teste básico de saúde e bem-estar. Por que fala de saúde e bem-estar? Por conta desse englobamento que entra esse tipo de teste. Eu gosto sempre de falar, uma vez que você realiza um teste como esse, de ancestralidade, saúde e bem-estar, e você tiver qualquer tipo de dúvida, nunca hesite a perguntar para um médico geneticista. Outro dia me perguntaram aqui via direct sobre um resultado de teste direto ao consumidor, que a pessoa ficou em dúvida. Já teve paciente que chegou em consulta por conta de um dos resultados, que estava relacionado com falência ovariana precoce. E tudo isso a gente tem que sempre lembrar. Se você estiver com qualquer dúvida relacionada a qualquer teste genético, não hesite em procurar um médico geneticista. Voltando ao kit do Genera. Como qualquer kit genético, vem numa caixinha. Aqui eles me mandaram o teste básico. Ele vem com um manualzinho. E ele vem exatamente explicando o que tem que ser feito. Ele primeiro pede para ser registrado com um código de ativação que tem nesse envelope, nesse código de barra. Depois que a gente registra lá no site do Genera, a gente vai começar a preencher tudo relacionado a você. Nome, endereço, telefone, e-mail, porque você vai receber tudo isso lá no site deles. Depois disso, eles encaminham também um envelope que vai ser encaminhado pelo correio. Ou seja, é um exame muito simples. Você recebe o kit, devolve pelo correio. Tem a declaração de conteúdo, porque tem material biológico aqui envolvido, então a gente vai ter que preencher também a declaração de conteúdo. E ele manda 3 suaves, 3 cotonetezinhos. Os cotonetes, eles são para serem utilizados, como falei, como suave oral. Vou demonstrar aqui como é que tem que ser coletado um teste desse. Como falei, é um suave oral que é encontrado em qualquer farmácia. Cotonete, como qualquer farmácia. A gente tem que sempre lembrar que a gente não é saliva, é esfregaço da parte interna da bochecha. Vocês vão ter que colocar e esfregar bem durante mais ou menos mais 10 a 15 vezes. Depois disso, eles encaminham onde você vai armazenar. Você coloca no envelopinho. Fecha, preenche todos os dados que tem aqui e encaminhar para eles pelo correio. Muito simples. Como falei, são testes que são relativamente simples de serem colhidos.
são minimamente invasivos, pode trazer informações preciosíssimas para você, para os seus familiares, e até mesmo, como eu falei, até encontrar parentes que você nunca tenha visto. Eu gosto sempre de falar, os testes genéticos direto ao consumidor, eles são testes relativamente simples, eles são super simples de colher, e eles podem trazer informações assim muito relevantes, como essa parte de ancestralidade. Nunca se esqueça, a busca de suas origens faz parte da essência do ser humano. E a gente sempre vai atrás dessas informações. Eu acredito que a nossa live agora está chegando ao fim. Boa noite a todos que assistiram até o final. Eu acredito que foi bem instrutiva. Eu gostaria realmente de poder mostrar e divulgar o conhecimento científico para que mais pessoas saibam que esse tipo de exame existe, para que mais pessoas saibam a importância e a utilidade desse tipo de exame. São exames que estão disponíveis, eles não têm um custo tão elevado quanto os exames que a gente pede na prática clínica de array, de exoma, mas eles podem auxiliá-los em muitas e muitas questões pessoais. Como consideração final, eu vou deixar, se vocês quiserem um pouco mais de informações relativas a como conseguir um teste desse, ou que dúvidas eu tenho se eu já fiz um teste desse, pode mandar via direct, eu tenho o maior prazer de respondê-los. E eu gostaria muito que vocês pensassem e buscassem as suas origens, buscassem montar suas árvores genealógicas. Até mesmo isso, antes de ir numa consulta com um geneticista, se você já tiver essa árvore genealógica montada, já é metade da consulta resolvida. Muito obrigado, boa noite a todos, a live vai ficar salva. E temos a parte 2. A parte 2 será o resultado. Eu vou mostrar para vocês tudo que tem de resultado relativo ao teste que eu mostrei hoje, como se colhe. E daqui a algumas semanas vai ter a live O que eu descobri. Muito obrigado, boa noite e até semana que vem. Semana que vem a live será sobre doença de Charcot-Marie-Tooth. Essa live vai ser em especial, vai ser para uma paciente que eu atendi lá em São Luís, que ela tem esse diagnóstico, e eu prometi para ela que eu iria fazer essa live. Muito obrigado, boa noite e até semana que vem.